bem, meus friends? Como vocês estão? Preparados para mais uma análise do pré-livroterapia? O que é o pré-livroterapia? Antes do livroterapia, o Clube do Livro, que faz de grandes obras e instrumentos terapêuticos, a abertura das inscrições será amanhã. Antes do livroterapia, nós temos o pré-livroterapia, gratuito, aqui. Então, eu estou fazendo 2 análises por dia da obra 12 Regras para a Vida de Jordan Peterson, para que você conheça como livros são capazes de transformar a nossa vida. Antes mesmo de gravar essa análise, eu abri uma caixinha ali no Instagram de perguntas. E uma friend que está assistindo a análise me disse, eu me inscrevi, ainda não deu tempo de responder, mas ela disse, foram 3 tapas na cara. Eu me inscrevi na academia depois de ouvir a regra. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. E isso é muito importante para mim, ver que livros têm mudado a vida das pessoas, que boas análises mudam vidas. Entende? Para você pode ser algo genérico, mas quando eu vejo que eu fazer uma análise de um livro, trazer ali o significado para essas pessoas, pode transformar a vida delas, me traz uma alegria imensa. Então, justamente por isso que eu quero, através do pré-livroterapia, mostrar a você como livros são instrumentos terapêuticos. Então, amanhã abriremos as inscrições para o Livroterapia 2025. As obras já foram escolhidas, está lá no meu Instagram, tá bom, meus friends? Vamos lá. A regra de hoje é a regra 9. Presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. O autor, ele começa falando da vivência dele, que é a psicoterapia. Jordan Peterson, um psicólogo canadense. Então, ele começa falando, psicoterapia é uma conversa autêntica. E uma conversa autêntica requer exploração, articulação e estratégia. Quando se desenvolve em uma conversa autêntica, você está ouvindo e falando. Mas principalmente ouvindo. Ouvir é prestar atenção. É impressionante o que as pessoas lhe dizem quando você está disposto a ouvir. Às vezes, quando realmente ouvimos, as pessoas nos dizem até mesmo o que há de errado com elas. Em minha prática clínica, falo e escuto. Falo mais com algumas pessoas e escuto mais outras. Muitas das pessoas que escuto não têm mais ninguém com quem conversar. Algumas são verdadeiramente sozinhas no mundo. Existem muitas pessoas assim, mais pessoas assim do que você possa imaginar. Você não as conhece porque são solitárias. Outras estão cercadas de tiranos, narcisistas, bêbados, pessoas traumatizadas ou vitimistas crônicas. Algumas não são boas em se expressar. Elas se desviam do assunto, são repetitivas, dizem coisas vagas e contraditórias. São difíceis de escutar. Outras estão às voltas com situações terríveis. Elas têm pais com Alzheimer ou filhos doentes. Não têm tempo para lidar com suas questões pessoais. Certa vez, uma cliente a quem eu atendia, já havia alguns meses, chegou ao meu consultório para uma consulta agendada e depois de um breve preâmbulo, anunciou, acho que fui estuprada. E ela disse que achava que foi estuprada 5 vezes. E pensou, que diabos é isso? A pessoa acha 5 vezes que foi estuprada. Minha cliente me disse que frequentava bares e bebia alguns drinks. Um homem começava a conversar com ela, ela acabava na casa dele ou na casa dela. A noite inevitavelmente progredia para o seu clímax sexual. No dia seguinte, ela acordava sem saber o direito o que havia ocorrido, incerta sobre os motivos dela, incerta sobre os motivos dele, incerta sobre o mundo. Vamos chamá-lo de senhorita S. E diz assim. E aí ele fala, ela se vestia como uma profissional, sabia como se apresentar, pelo menos à primeira vista. Por conta disso, conquistara ardilosamente uma posição em um conselho consultor governamental que analisava a construção de uma enorme infraestrutura de transportes. Seus pais nunca lhe dedicaram 1 minuto de atenção. Tinha 4 irmãos e eles estavam muito longe de serem bons para ela. E aí ele gosta de fazer analogias, ele fala o seguinte... Se você acrescentar um pouco de açúcar em água fria e mexer bem, o açúcar se dissolverá. Se aquecer essa água, conseguirá
dissolver uma maior quantidade de açúcar. Se aquecer a água até fervê-la, poderá acrescentar muito mais açúcar e ainda dissolvê-lo. Depois, se pegar essa água com açúcar fervente e esfriá-la lentamente, e não a sacudir nem balançar, você consegue enganá-la. Não sei de que outra forma dizer isso. Para que seja capaz de dissolver muito mais açúcar do que seria possível se não tivesse aquecida. Isso se chama solução supersaturada. Se você derramar um único cristal de açúcar nessa solução supersaturada, todo o excesso de açúcar se cristalina de repente e de uma vez. É como se ela gritasse em busca de ordem. Assim era minha cliente. Pessoas iguais a ela são o motivo pelo quais as muitas formas de psicoterapia atualmente praticadas funcionam. As pessoas podem estar confusas ao tal ponto que suas psiques se organizam e suas vidas melhoram pela adoção de qualquer sistema razoavelmente ordenado de interpretação. Isso é a junção dos elementos incoerentes de suas vidas de uma maneira disciplinada, qualquer maneira disciplinada. Assim, se você desmoronou ou se nunca foi inteiro, você pode reestruturar sua vida com princípios freudianos, junguianos, adlerianos, rogerianos ou comportamentais. Pelo menos assim você passa a entender. Pelo menos assim você passa a ser coerente. Pelo menos assim você pode ser bom em alguma coisa, ainda que não seja em tudo. Você não pode consertar um carro com um machado, mas pode derrubar uma árvore. Isso já é alguma coisa. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer assim que muitos profissionais, em suas abordagens, quando colocam um pouco de interpretação ali nos casos e dá um pouquinho mais de veracidade numa falta de ordem ali, dá algo mais concreto, podem ajudar os pacientes. Mas há um problema nisso, porque tem muitas histórias e muitos casos de abuso sexual. Só que, como isso é algo latente, os profissionais, eles já agarram o que eles ouvem por aí, sabem por aí, em vez de realmente conhecer a história dessa paciente, como ela leva a vida e vive a vida, e já abraçam isso. Foi abusada. Olha só, o que a gente tem que... Você foi abusada. E já confirmam isso que ela está falando. Por quê? Porque eles são levados, eles não escutam atentamente a história. Então, isso é uma crítica que ele está fazendo. Imagine, por exemplo, um filme em que só acontecem coisas terríveis. Mas no final tudo dá certo, tudo se resolve. Um final razoavelmente feliz pode alterar o significado de todos os eventos anteriores. Tudo passa a ser encarado como compensador por causa do final. Agora, imagine outro filme. Muitas coisas estão acontecendo, tudo é empolgante e interessante. Mas o diretor ele não conecta tudo. Isso não acontece. Em vez disso, a história termina sem desfecho e acontece algo medíocre e clichê. Você sai do cinema profundamente irritado e insatisfeito e incapaz de perceber que estava totalmente envolvido e gostando do filme quase o tempo todo que estava no cinema. O presente pode alterar o passado, o futuro e o presente. Da mesma forma, quando está recordando o passado, você se lembra de algumas partes e esquece outras. Você tem memórias claras de algumas coisas que ocorreram, mas não de outras, de importância potencialmente equivalente. O abuso sexual é lamentavelmente comum, entretanto, em crianças. Entretanto, não é tão comum quanto psicoterapeutas mal treinados pensam e nem sempre resulta em adultos terrivelmente perturbados. As pessoas variam em sua resiliência. Um evento que devastará uma pessoa pode ser superado facilmente por outra. Mas terapeutas enviesados, pobre de Freud, geralmente presumem axiomaticamente que um adulto perturbado em seu consultório só pode ter sido vítima de um abuso sexual na infância. Que outro motivo teria para ser perturbado? Assim, eles cavam e inferem, intimam e sugerem e reagem exageradamente, e induzem e distorcem. Eles exageram a importância de alguns eventos e minimizam de outras, ajustam o fato para que se encaixe na teoria deles e convencem seus clientes de que foram sexualmente abusados. Só precisam se lembrar. Então, os pacientes, eles começam a se lembrar. E então, começam a acusar. E às vezes, o que eles lembram nunca aconteceu e as pessoas acusadas são inocentes. A boa notícia, pelo menos a teoria dos terapeutas permanece intacta. Isso é bom para o terapeuta. Mas não são poucos os danos colaterais. Entretanto, as pessoas frequentemente estão dispostas a gerar muitos danos colaterais para poder preservar a sua teoria. Jordan Peterson pensa, depois que ele conversa muito sobre ela, ouve a história dela, parte de você quer ser possuída, parte de você quer ser uma criança, foi maltratada pelos seus irmãos e ignorada por seu pai.
Quem é você? O que você fez? O que aconteceu? Qual era a verdade objetiva? Não havia como saber e nunca haveria. Não havia um observador objetivo e nunca haveria. Não havia histórias completa e precisa. Isso não existe e não poderia existir. Havia apenas relatos parciais e pontos de vista fragmentados. Mas alguns ainda são melhores que outros. A memória não é uma descrição do passado objetivo. A memória é uma ferramenta. A memória é o guia do passado para o futuro. Se você lembrar que algo ruim aconteceu e puder descobrir por quê, poderá evitar que coisas ruins aconteçam novamente. Essa é a finalidade da memória. A memória, ele está dizendo, não é para você ficar saboreando pensamentos negativos sobre si, coisas que aconteceram, mas é para você recordar e pensar, peraí, eu vou agir diferente no futuro. Não é recordar o passado, é impedir que a mesma coisa feliz aconteça de novo e de novo. Então, ele pensou, eu poderia simplificar a vida da senhorita S. Poderia dizer que suas suspeitas de estupro eram plenamente justificadas e que sua dúvida sobre os acontecimentos não passava de mais evidências de sua vitimização plena e duradoura. Eu poderia ressaltar que os parceiros sexuais dela tinham obrigação legal de se assegurarem de que ela não estivesse tão debilitada pelo álcool para consentir. E aí ele diz assim, mas também pensei, eu poderia dizer à senhorita S que ela é um desastre ambulante. Poderia dizer que ela perambula pelos bares como uma cortesã em coma, que ela é um perigo para si mesma e para os outros, que precisa acordar e que se ela vai a bares de solteiros e bebe demais, é levada para casa e tem relações sexuais brutais e violentas, que diabos esperava? Em outras palavras, eu poderia ter dito a ela, em termos mais filosóficos, que ela era o pálido delinquente de Nietzsche. A pessoa que em um momento ousa violar a lei sagrada e em seguida se recusa a pagar o preço. E isso também seria verdade, ela teria aceitado como tal e se lembrado disso. Se eu fosse adepta à ideologia da justiça social de esquerda, teria lhe contado a primeira história. Se eu fosse adepto da ideologia conservadora, a segunda. E as respostas dela, depois de ouvir a primeira ou a segunda, teriam provado para minha satisfação e para a dela que a história que eu contava era verdade, a irrefutável e inteira verdade, isso teria sido um conselho. Em vez disso, decidi escutar. Aprendi a não roubar os problemas dos meus clientes. Não quero ser o herói libertador ou o Deus ex machina, não na história de outra pessoa. Eu não quero a vida delas, então pedi a ela que me dissesse o que pensava e eu escutei. Ela falou bastante quando terminamos a sessão. Ela ainda não sabia se tinha sido estuprada e nem eu. A vida é muito complicada. Às vezes é preciso mudar a forma como você entende tudo para compreender uma única coisa corretamente. Será que foi estuprada? Pode ser uma pergunta muito complicada. O simples fato de a pergunta se apresentar dessa maneira indica a existência de camadas infinitas de complexidade. Isso sem mencionar o fator 5 vezes. Existe uma miríade de perguntas ocultas dentro do será que foi estuprada. O que é estupro? O que é consentimento? O que constitui cautela sexual adequada? Como uma pessoa deveria se defender? De quem é a culpa? Será que foi estuprada? É uma hidra. Se você cortar a cabeça de uma hidra, outras 7 nascem. Assim é a vida. A senhorita S teria que falar por 20 anos para descobrir se tinha sido estuprada. E alguém precisaria estar lá para ouvi-la. Iniciei o processo, mas as circunstâncias me impossibilitaram de concluí-lo. Ela abandonou a terapia apenas um pouco menos distorcida e indefinida do que da sua primeira sessão, mas pelo menos ela não saiu com a personificação da minha maldita ideologia. As pessoas que escuto precisam falar, pois é assim que as pessoas pensam. E elas precisam pensar. Caso contrário, caminham cegamente para dentro das armadilhas. Quando as pessoas pensam, simulam o mundo e planejam como agir nele. Se fizerem um bom trabalho de simulação, conseguem descobrir quais coisas idiotas não devem fazer e assim podem evitá-las. E, portanto, não tem que sofrer as consequências. Essa é uma finalidade do raciocínio. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Simulamos o mundo e planejamos nossas ações nele. Somente os seres humanos são capazes disso. Isso mostra o quão brilhantes somos. Criamos pequenos avatares de nós mesmos. Colocamos esses avatares em nossos mundos ficcionais. Então, observamos o que acontece. Se nosso avatar for bem-sucedido, agimos como ele no mundo real. E assim como seremos bem-sucedidos, esperamos. Se nosso avatar fracassar, não iremos por aquele caminho, se tivermos algum juízo. Isso está dizendo assim, o teu avatar você cria na tua mente. Então, se o teu avatar, o que você criou ali, foi bem sucedido, você segue. Se não, você deixa. Por isso que é muito importante construir esses pensamentos e permitir que as pessoas construam esses pensamentos. E como você faz isso? Quando elas falam, porque a gente acha que tudo que a gente pensa é extremamente coerente, porque passa milhões de pensamentos por segundo na nossa cabeça. Então, a gente acha,
E aí, quando a gente vai falar, a gente se dá conta, porque a gente tem que, vamos pensar que é um texto, você tem que colocar as conjunções, as vírgulas nos lugares certos. E a gente não faz isso quando a gente está só pensando. É tudo muito rápido. Quantas vezes em sessão eu fui atender pessoas que, quando elas foram trazer o problema para mim, quando elas começaram a falar e realmente contaram aquela história, elas mesmas já entenderam a questão do problema. Por quê? Porque elas conseguiram, porque ao falar elas construíram isso. Então ele está dizendo, vocês precisam deixar as pessoas falarem. E é isso que eu aprendi na minha vida e que eu levo para minha vida pessoal e para psicoterapia. E pensar é desafiador, ele fala, é complexo, requer que você seja ao mesmo tempo um orador articulado e um ouvinte cuidadoso e ponderado. Envolve conflito, então você precisa tolerar o conflito. Conflito envolve negociação e consenso, assim você precisa aprender a trocar ideias, modificar suas premissas e ajustar seus pensamentos, até mesmo suas percepções do mundo. Às vezes isso resulta em derrota e eliminação de um ou mais avatares internos. Eles não gostam de ser derrotados ou eliminados também. São difíceis de serem criados, são valiosos, estão vivos, gostam de estar vivos e lutarão para continuar vivos. E melhor ouvi-los, caso contrário, irão para o subterrâneo e se transformarão em demônios que o torturarão. Uma pessoa que realmente escuta testa suas palavras, sem ter que dizer nada. Ela é uma representante da humanidade comum, ela representa a multidão. No entanto, a multidão definitivamente não está sempre certa, mas está comumente certa, está normalmente certa. Se você diz algo que espanta a todos, portanto, deveria reconsiderar o que disse. Digo com total conhecimento de opiniões controversas, às vezes estão corretas. Muitas vezes o ponto da multidão toda perecer caso se recuse a ouvir. Aí o próximo título, uma pessoa que escute, tá? Uma pessoa que escute pode refletir a voz da multidão. Ela é capaz de fazer isso sem falar. Ela consegue fazer isso simplesmente deixando a pessoa que fala escute a si mesma. Era isso que Freud recomendava. Ele pedia que os seus pacientes se deitassem no divã, olhassem para o teto, deixassem sua mente vagar e dissessem o que lhes vinha à mente. Esse era o método da livre associação. Freud, ele não aparecia, ele ficava de costas para o seu cliente no divã, porque ele dizia que ele não queria que as feições dele atrapalhassem no atendimento. Mas Jordan Peterson diz que isso não é o mais eficaz e que ele não faz isso, porque existe vantagem para essa abordagem tão imparcial e de certa forma distante recomendada por Freud. Muitos daqueles que buscam a terapia desejam e precisam de um relacionamento mais pessoal, próximo. Esse é, em parte, o motivo de eu ter optado pela minha prática, pela conversa, em vez do método freudiano, assim como muitos dos psicólogos clínicos. Pode ser valioso para os meus clientes ver as minhas reações, para protegê-los da influência indevida que isso pode gerar, tanto definir meu alvo de maneira ideal, para que minhas respostas surjam da motivação correta. Faço o que posso para desejar o melhor para eles. E também faço o meu melhor para querer o melhor. Ponto final. Tento limpar minha mente e deixar minhas próprias preocupações de lado. Dessa forma, estou me concentrando no que é melhor para os meus clientes, ao mesmo tempo em que fico alerta para qualquer dicas que me mostrem que não entendi muito bem o que esse melhor significa. Isso é algo que precisa ser negociado, não uma presunção minha. É algo que deve ser gerenciado com muito cuidado para mitigar os riscos de uma interação pessoal e próxima. Meus clientes falam, eu escuto, às vezes respondo, geralmente a resposta sutil, não é nem verbal. Meus clientes e eu sentamos de frente um para o outro, mantemos contato visual, podemos ver a expressão do outro, eles podem observar os efeitos de suas palavras em mim e eu os efeitos na deles. Eles podem reagir às minhas respostas. Você tem que conviver bem com as pessoas. Um terapeuta é uma dessas pessoas. Um bom terapeuta lhe dirá a verdade sobre o que pensa. Então, ao menos que você tenha opinião honesta de pelo menos uma pessoa. Então, pelo menos você tenha opinião honesta de pelo menos uma pessoa. Esse é o segredo do processo psicoterapêutico. Duas pessoas dizem a verdade uma para a outra e ambas estão escutando. E aí, ele está dando exemplo da psicoterapia, mas para dizer assim que ele aprendeu a levar isso para a vida pessoal dele, que escutar faz você descobrir coisas que você não sabia. Aí ele diz, como você deve escutar? Um dos grandes psicoterapeutas do século XX, que é o Carl Rogers, por sinal, eu gosto muito da abordagem dele, sabia o que era escutar. Ele escreveu, a grande maioria de nós não é capaz de escutar. Sentimos-nos obrigados a julgar, pois escutar é muito
perigoso. O primeiro requisito é a coragem, nem sempre a temos. Ele sabia que escutar pode transformar as pessoas. Sobre isso, Roger disse: alguns de vocês podem ter a sensação de que sabem escutar as pessoas, mas nunca obtiveram esses resultados. As probabilidades são muito grandes de que o modo como escutam não sejam do tipo que descrevi. Ele sugeriu que seus leitores conduzissem um pequeno experimento quando se vissem em uma discussão. Pare a discussão por um momento e institua a seguinte regra: cada pessoa pode falar sua opinião apenas depois de ter repetido com precisão as ideias e os sentimentos da que falou antes e até que a pessoa que falou esteja satisfeita. Achei uma técnica muito útil, tanto na minha vida pessoal quanto na prática clínica. Passei a resumir rotineiramente o que as pessoas haviam me dito e lhes perguntava se eu havia entendido corretamente. Às vezes elas aceitavam o meu resumo, às vezes faziam uma pequena correção, de vez em quando eu estava completamente errado. Tudo isso é importante saber. E isso é muito legal. Eu também levo isso muito para a minha vida pessoal, prática clínica. Quando alguém me fala algo, às vezes algo até confrontador, eu procuro querer entender o que essa pessoa está querendo dizer. Você está querendo dizer isso, isso e isso? É isso que você trouxe para mim? Porque daí a pessoa pode ajustar para saber se você interpretou certo, se está certo. Então ele diz assim: eu não entro numa discussão, eu não entro numa conversa e falo meu parecer sem antes ter certeza de que eu entendi a ideia dessa pessoa, o que ela quer falar. Existem inúmeras vantagens nesse processo de resumo. A primeira é que consigo entender verdadeiramente o que a pessoa está dizendo. Sobre isso, Rogers observa: parece simples, mas não é. Mas se você experimentar, descobrirá que é uma das coisas mais difíceis que já tentou fazer. Se realmente entender uma pessoa dessa forma, se estiver disposto a entrar no mundo particular do outro e ver como a vida é para ele, você corre o risco de mudar a si mesmo. Pode ser capaz de ver as coisas da maneira de outra pessoa. Pode ser influenciado por suas atitudes ou personalidade. Esse risco de ser mudado é uma das perspectivas mais assustadoras que podemos enfrentar. Poucas vezes li palavras tão benéficas. Às vezes as pessoas não escutam por um motivo. Elas não escutam porque elas têm medo de mudar a percepção delas. A segunda vantagem é o resumo, que ajuda a pessoa na consolidação e utilidade da memória. Quando alguém se opõe a você, é muito tentador super simplificar, parodiar ou distorcer o ponto de vista dessa pessoa. Esse é um jogo contraprodutivo, elaborado tanto para ferir o discordante quanto para elevar injustamente o próprio status pessoal. Em contrapartida, se lhe for pedido para resumir o ponto de vista de alguém, para que a pessoa que falou concorde com seu resumo, você pode ter que declarar o argumento de forma ainda mais clara e sucinta do que ela conseguiu até então. Se conseguir ser imparcial em sua análise, examinar os argumentos de outra pessoa a partir da perspectiva dela, você poderá encontrar valor nos argumentos e aprender algo no processo, afiar suas posições contra eles. Se você ainda acreditar que estão errados e fortalecer seus argumentos ainda mais para resistir ao contra-argumentos, isso tornará você muito mais forte. Então você não terá mais que deturpar a posição do seu oponente. Você será ainda melhor em questionar as suas próprias dúvidas. Às vezes leva muito tempo para entender o que alguém realmente quer dizer. Isso porque normalmente a pessoa está articulando suas ideias pela primeira vez. Ela não consegue fazer isso sem perambular por vias inexploradas ou fazer alegações contraditórias ou até sem nexo. Isso se deve parcialmente ao fato de que falar e pensar geralmente tem mais a ver com esquecer do que com recordar. Mas nem sempre falar é pensar. Há conversas, por exemplo, em que o participante está falando simplesmente para estabelecer ou confirmar sua posição na hierarquia de dominância. Você já viu pessoas assim? Ele só quer mostrar quem ele é. Ele não está pensando de fato. Existe outra forma muito parecida de conversa, em que nenhum dos participantes escuta o outro. Em vez disso, cada um está aproveitando o tempo usado por quem tem a palavra para imaginar o que dirá em seguida. Você já aconteceu isso com você? A pessoa está falando e você já está articulando a tua resposta. Você não está escutando ela. Não é uma conversa autêntica. Além disso, existe a conversa em que um participante está tentando obter a vitória para o seu ponto de vista. Essas conversas são muito diferentes daquela quando realmente escutamos. Quando a conversa é autêntica, uma pessoa fala de cada vez e todos estão ouvindo. A pessoa que está falando tem a oportunidade de discutir seriamente um acontecimento, normalmente infeliz ou até mesmo trágico. Todos os demais respondem empaticamente. Então ele fala: as pessoas organizam o seu cérebro com conversas.
A contribuição da comunidade é necessária para a integridade da psique individual. Em outras palavras, é preciso uma aldeia inteira para organizar uma mente. As respostas empáticas oferecidas durante uma conversa autêntica indicam que o narrador é valorizado e que a história que ele está sendo contada é importante, séria e digna de consideração e compreensível. Outra variante da conversa é a palestra. A palestra, de modo um pouco surpreendente, uma conversa. O palestrante fala, mas a plateia se comunica com ele de forma não verbal. Uma quantidade espantosa de interações humanas, grande parte da transmissão de informação emocional, por exemplo, ocorre dessa maneira. O último tipo de conversa equivalente a escutar é a forma de exploração mútua. Ela requer verdadeira reciprocidade por parte de quem está falando e ouvindo. Permite a todos os participantes expressarem e organizarem seus pensamentos. Uma conversa de exploração mútua tem um tópico geralmente complexo, de interesse genuíno dos participantes. Todos os participantes estão tentando resolver um problema em vez de insistir na validade a priori das próprias posições. Todos estão agindo de acordo com a premissa de que tem algo a aprender. Esse tipo de conversa constitui filosofia ativa, a forma mais elevada de pensamento e a melhor preparação para viver de forma adequada. É como se você escutasse a si mesmo durante cada conversa, assim como escuta outra pessoa. Você descreve como responde a nova informação transmitida por quem fala. Você relata o que aquela informação fez por você. Que coisas novas podem surgir dentro de você, como mudam suas presunções, como fazem pensar em novas questões. Você diz essas coisas diretamente à pessoa que falou. Uma conversa como essa carrega o desejo pela verdade em si mesma, por parte dos participantes. E é isso que significa escutar e falar de verdade. É isso que é envolvente, vital e significativo. Então, eu acho que o que poderia resumir esta regra é a verdade. Quando nós estamos conversando, e aí ele fala até de forma filosófica ali, o que ele está querendo dizer? Que nós estamos procurando a verdade. Nós não estamos entrando com aquilo que a gente já vai falar ou querer enfatizar a nossa posição social, quem nós somos, nossos status. Mas nós estamos realmente ouvindo. E a melhor coisa é você escutar e falar assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi de fato a ideia dessa pessoa. Peraí, é isso que você trouxe pra mim? É exatamente isso? Ah, então peraí, deixa eu pensar em cima disso. E uma coisa muito interessante que eu notei quando eu fui assistir ao Jordan Peterson ano passado, foi que abriram um momento para perguntas. E quando fizeram uma pergunta ao Jordan Peterson, ele parou, olhou para baixo e ficou um tempo assim. Ele estava refletindo como que ele responderia aquilo, o que ele ia responder, sabe? Isso me chamou a atenção. Eu comentei com outras pessoas isso. Porque é aquele negócio, a mentira venha do mundo, mas não de mim, venha por aí, mas não de mim, que eu não seja o propagador da mentira. Então ele estava buscando a verdade, e quando nós falamos de uma conversa filosófica, nós estamos falando que não existe filosofia sem a verdade, e para isso você muitas vezes vai ter que se despir de muitas coisas para que você encontre a verdade. Para que você encontre, não é nesse sentido de você chegar se despindo, mas realmente tentar entender, tentar realmente entrar naquilo, mas isso você vai precisar escutar a outra pessoa. Uma conversa como essa leva ao mesmo lugar que escutar uma música maravilhosa o leva, pela mesma razão. Uma conversa como essa, no reino em que as almas se conectam, é esse um lugar real. Ela o deixa pensando, isso é realmente recompensador. Nós realmente nos conhecemos, as máscaras caíram e os exploradores foram revelados. Portanto, escute aqueles com quem você está conversando e a si mesmo. Sua sabedoria consistirá, então, não no conhecimento que já possui, mas na busca contínua por conhecimento, a forma mais elevada de sabedoria. Sócrates, quando ele fala só sei que nada sei, não é à toa, porque ele descrevia como o homem mais sábio vivo, pois ele sabia que nada sabia. Presuma que a pessoa que você está conversando possa saber algo que você não sabe. É muito legal essa regra. E tem uma coisa que eu aprendi com Jordan Peterson às vezes, a pessoa está falando várias coisas e você não consegue, ela está falando 50 coisas, e você não consegue extrair
10 benéficas, 10 que realmente mude a sua vida. Às vezes você não consegue extrair 5 coisas que essa pessoa falou que mude a sua vida, mas se uma coisa que ela disse já mudou quem você é, já essa conversa já valeu a pena. Hoje em dia, nós temos uma dificuldade muito grande de escutar, uma dificuldade muito grande de ter o desejo de entender, de procurar a verdade. Nós queremos nos posicionar ou nós queremos estar ali, manter o nosso status. E é muito importante que nós possamos ouvir pelo nosso bem, de entender e ser verdadeiro e agir. Isso traz ordem, porque você passa a fazer isso na tua própria vida. Eu falo para muitos meus clientes, às vezes, contarem algumas histórias em voz alta, quando eles estão sozinhos. Em voz alta, falar sobre aquilo para que eles articulem melhor. Isso é muito interessante. Então, uma das coisas que nós precisamos para ordenar a nossa vida é aprender a ouvir, é não nos fechar em nós mesmos. É realmente falar assim, poxa, a pessoa pode estar falando 50 coisas ruins, mas se uma coisa ela disse que for boa, já valeu a pena ter falado com ela, ter tido essa conversa. Então, conversas autênticas vão pedir reflexão, estratégia e principalmente verdade. É preciso ter conversas, é preciso escutar, nós precisamos disso, tá? Então, busque estar perto de pessoas, busque conversar, busque escutar, porque isso vai fazer com que a sua personalidade se fortifique. Não tenha medo de ouvir, não tenha medo de muitas vezes mudar uma percepção sua. Nós precisamos buscar em primeiro lugar a verdade. Até mais, meus